Pessoal do segundo C, vamos lá para mais uma resolução de questões e hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão 7, que trata basicamente de reconhecer que as imagens de uma figura construída por uma transformação homotética são semelhantes, identificando propriedades e ou medidas que se modificam ou não se alteram. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o polígono que está dentro da questão, que é justamente o retângulo. A gente já estudou um pouco sobre retângulo e a gente já viu que ele é um quadrilátero, certo? E esse quadrilátero, ele possui características imutáveis. O que são características imutáveis que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que são características predominantes em todos os retângulos, sejam quais forem suas medidas, certo? Então, tipo, se eu tiver um retângulo e eu dividir esse retângulo ao meio, transformar ele em dois retângulos, ele vai possuir essas mesmas características. Quais são essas características? Possuir 4 ângulos retos, então todo retângulo possui 4 ângulos retos. Também possui lados opostos paralelos, então em todos os retângulos os lados opostos são paralelos, então esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. E a última característica é que os lados opostos são congruentes, ou seja, esse lado é igual a esse lado, a medida desse lado, e a medida desse lado é igual à medida desse lado, porque são os lados opostos. Então, essas são características que não se modificam, seja qual for o retângulo. Seja um retângulo de lado 5 e o outro lado 2, seja um retângulo de lado 10 e o outro lado 7. Então, essas características vão prevalecer. Então, vamos lá para a questão 7. O que a questão 7 diz? O professor Carlos reduzirá a figura a seguir pela metade. Então, o que ele está te dizendo? Ele está te dizendo que ele vai dividir esse 1,5 metro em 2, vai dividir esse 0,6 metro em 2 e ele vai formar um novo retângulo. Por exemplo, assim, vamos fingir aqui que ele diminuiu a figura pela metade e ele formou esse novo retângulo. Aí ele te pergunta, a medida que não sofrer alteração será... Gente, aí ele bota letra A, área, letra B, ângulo, letra C, lado, letra D, perímetro. Gente, lembrem das características imutáveis que eu disse para vocês, que não importa quais são as medidas do retângulo, o que não muda são que eles vão possuir 4 ângulos internos retos, os lados opostos congruentes e os lados opostos paralelos. Então, gente, a única alternativa aqui, certa, é a alternativa B, porque é uma característica imutável. Ora, a área, gente, ela vai mudar sim. Por que a área vai mudar? Porque a área, ela depende dos lados do triângulo. Então, a área é sempre esse lado vezes esse lado. Então, vai ser 1,5 vezes 0,6. Se eu dividir isso para metade, logicamente que vai mudar. O lado, gente, o lado vai mudar porque ele está reduzindo as medidas. Então, não vai ser o mesmo lado. Se aqui é 0,6, no outro vai ser 0,3. Então, com certeza vai mudar. E o perímetro, gente? O perímetro é a soma do contorno aqui de todos os lados, ou seja, vai ser 1,5 mais 0,6 mais 1,5 mais 0,6. Gente, se eu reduzir essas medidas pela metade, consequentemente, o meu perímetro vai mudar. Então, a única alternativa aqui correta é a alternativa B, que é o ângulo, gente. O ângulo, ele nunca se modifica. Um retângulo, seja quais forem as suas medidas, sempre vai possuir 4 ângulos retos. Então, essa foi a resolução da nossa 7ª questão, certo, gente? Qualquer dúvida, vocês já sabem, no nosso grupinho de WhatsApp.